Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos, dedicados irmãos. O momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura e o comentário do Evangelho, nós passamos a palavra ao Alter de Scarlone. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3, intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai. O item 2, diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Jerusalém era uma cidade fantástica. Ela concorria, rivalizava com as demais daquela época.
ela possuía tesouros de artes e cultura. Ostentava um templo que tinha uma construção, uma edificação que normalmente só encontramos em épocas para frente. Naquela época era muito difícil, porque a edificação era um orgulho, inclusive para a raça hebraica. Era o mês de Nissan, correspondente aos meses de abril e maio do nosso calendário. Soprava ventos fortes e frios, porque ainda o inverno não tinha terminado. Após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, houve muita difamação do seu nome. Isso encabeçado pelo sumo sacerdote, escribas e fariseus. A Páscoa se aproximava, mas nuvens carregadas pairavam sobre a monumental Jerusalém. Muitos murmúrios, cochichos se encontravam por ali, anunciando que a traição estava por acontecer. Judas estava sucumbindo devido à ambição e por receios que ele tinha, que não havia razão de ser. Por tudo isso, Jesus quis fazer uma ceia que seria a última que ele passaria com seus discípulos. Esta ceia foi preparada com esmero, com cuidado, com satisfação de todos. Nela, ele disse a eles que um deles iria traí-lo, que Simão Pedro iria renegá-lo por 3 vezes antes que o galo cantasse e que ele iria para um lugar que os discípulos não poderiam acompanhá-lo. Ele iniciou o seu discurso na ceia mais ou menos assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito. Vou agora para vos preparar o lugar. E depois que houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós estejais. Os discípulos não estavam entendendo nada daquilo, o que estava ocorrendo, qual o propósito. Eles não imaginavam que a desencarnação de Jesus estava próxima. Eles só estavam insatisfeitos porque Jesus havia dito a eles que ele iria partir. Mas, quando Jesus disse que não se turbe o vosso coração, ele quis dizer que quando o ser humano tem o coração puro, corajoso, sem mazelas,
com uma atividade reta, uma atividade de prática do bem e da caridade, não há nenhuma perturbação ou treva que possa importunar-nos. A pessoa segue sempre sem problemas que ele tenha que realmente ficar perturbado ou com o coração em choque, vamos dizer assim. Então, se nós praticarmos o bem, a caridade, o amor ao próximo, nós não temos necessidade de nos preocupar, porque o caminho está aberto. Não temos muitos obstáculos a serem suplantados. Continuando, ele nos diz que devemos acreditar sempre em Deus e nele próprio, porque eles nunca nos abandonam. Esse discurso de Jesus, ele é atual. Ele não foi feito para somente os discípulos ou para a gente daquela época. Ele é atualíssimo. E, continuando ainda, nós vemos que é tão importante esse discurso que ele fez durante a ceia, que porque as suas palavras são verdadeiras. Ele fala a verdade. Então não há o que duvidar de seu discurso. Bom, mas continuando, ele diz também que há muitas moradas na casa de nosso Pai. Isso quer dizer também que nós, quando agimos de uma forma correta, dentro das leis de Deus, nós construímos a casa, a morada, para nós. Então, as moradas que existem no universo, nós escolhemos uma porque nós mesmos a construímos de acordo com as nossas, o que nós fazemos. Se praticamos o bem, nós vamos para moradas, boas moradas. Se ao contrário, não iremos para moradas boas. É só usarmos o bom senso que saberemos disso. E ainda continua. Ele nos diz que ele deveria agora voltar para preparar o lugar para depois, quando este lugar estivesse preparado, nos buscaria para que estejamos com ele onde ele estiver. Isso quer dizer o seguinte, que se nós praticarmos as leis de Deus, nós teremos condições de acompanhá-lo. Depende unicamente de nós. Mas, ainda na ceia, adentrava pelas janelas uma brisa fria ainda. Como nós dissemos, o inverno ainda não tinha terminado. E também, juntamente com essa brisa, adentrava os perfumes das flores silvestres, da rosa de Sharon, o que fazia com que o ambiente ficasse melhor ainda. Mas Judas saiu do recinto e partiu para encontrar aqueles que iriam prender Jesus. Mas existe uma lenda
que diz o seguinte: uma árvore nasceu em uma colina e logo abaixo, a uma certa distância, existia um castelo. Ali, além dos serviçais que moravam ali, moravam também príncipes, princesas, a rainha e também o rei. Um dia, um lenhador passou perto da árvore e a cortou. Essa árvore tinha vontade de se transformar em um trono do rei. Mas o lenhador cortou, levou os galhos e o tronco para um barracão que ele tinha. E o tempo foi passando. E a árvore, agora transformada em galhos, somente em galhos e troncos cortados, não tinha conseguido o seu intento, a sua vontade. Mas, um belo dia, o rei chamou um dos seus serviçais e pediu a ele que encontrasse alguém para fazer um outro trono para ele, que o seu já estava desgastado, já era bem antigo. Essa pessoa lembrou do lenhador e o procurou, aquele lenhador que havia cortado a árvore. Chegando lá, explicou ao lenhador o que o rei havia pedido, e o lenhador ofereceu então aquela árvore, aquele tronco, e talvez até alguns galhos. E levou, essa pessoa levou esse tronco e a árvore já cortada para a fabricação do trono para o rei. Então, nós achamos por bem contar essa lenda e que ela se adapta mais ou menos para a questão das moradas. Não adianta nós querermos moradas, boas moradas, se nós não fizermos, não agirmos de acordo e dentro das leis de Deus. Cabe somente a nós irmos para moradas boas, ou, ao contrário, irmos para moradas de trevas, moradas que nós não gostaríamos. Então, mais uma vez, reiteramos, devemos agir dentro dos exemplos e ensinamentos de Jesus, que nada mais são do que as leis de Deus. Portanto, cabe somente a nós termos boas moradas. Agradecemos a todos a atenção e desejamos muita paz a todos. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca, e nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros,
os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros, que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós os suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos.
Bons Espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz. E nos unimos em prece, vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis,
Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides. Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.